Oi gente, tudo bem? Sou Patrícia Patronelli e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Peraí que tava de ponta cabeça. Mas antes de começar o vídeo, já quero lembrar vocês aqui de deixar o joinha, comentar aqui se vocês já leram ou têm interesse em ler o livro e se inscrever no canal, que é muito importante para que a gente continue crescendo. E vale lembrar também que, se você não quiser perder nenhum conteúdo que a gente cria aqui do canal, ative o sininho, porque o YouTube tá com um probleminha aí na hora de entregar os vídeos. Mas enfim, sem mais delongas, bora lá. Escuridão Total Sem Estrelas foi um livro assim que eu conheci, eu acho que por meio do Geek Freak. Lógico, né, que eu já acompanho o trabalho do Stephen King há muito tempo e eu fico de olho nos lançamentos dele. Mas infelizmente, o feedback aí que eu teve do Geek Freak não foi muito bom, vamos dizer assim. Se eu não me engano, na época ele comprou esse livro, leu até um pedaço e abandonou. Não tenho certeza se foi isso que aconteceu, mas eu lembro que o feedback dele não foi positivo. Então, por conta desse feedback aí, não tão positivo do Geek Freak, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha se eu lia, se eu dava uma chance para esse livro, porque eu gosto muito de tudo que o King escreve, mas livros de contos não eram meu forte, até esse ano que eu descobri alguns livros aí de contos que foram quase favoritados. Em Escuridão Total Sem Estrelas, a gente tem 4 contos. Primeiro em 1922, que deu origem aí ao filme que eu acho que tem no Netflix. O segundo é O Gigante no Volante, o terceiro é a Extensão Justa e o último é Um Bom Casamento. Eu vou falar um de cada vez para não fazer confusão e dar aqui uma breve sinopse deles, tentando não dar spoiler. Fazer o máximo possível aqui para não acabar dando algum plot twist ou alguma coisa que seja importante demais para a história e que vá afetar aí a sua experiência de leitura. Então vamos começar, né, por 1922. Em 1922 a gente tem um casal ali que eles moram numa fazenda com o seu filho de 15 anos e chega ali um ponto em que há muitos compradores para essa fazenda e são muitos alqueires de terra, se não me engano são 18, 10 da mulher e 8 do marido, alguma coisa assim. Só que tem um problema ali, que o casal ali que sempre foi muito bem, assim, socialmente, eles sempre se deram muito bem, não tinha muitas discussões, eles conviviam em harmonia, começa a ter uma intriga, porque a mulher dele quer vender e seguir a vida na cidade, porque eles sempre tiveram esse sítio, mas eles nunca foram bem sucedidos, diferente dos outros vizinhos que tem uma fazenda assim gigante com vários animais e lucram muito bem, então eles conseguem ter carro, caminhões, máquinas de plantio. E eles não, eles são dependentes do aluguel. Então, por exemplo, eles precisam alugar as máquinas para poder colher as plantações. Então, além de ter o custo da plantação, eles ainda têm do aluguel. E a parte que eles ficam é muito pouca, tanto que tantas vezes eles tiveram que pedir empréstimo para o banco antes de plantar, para só depois da colheita pagar aí essa dívida que eles criaram. Que o Will, que é esse marido, não concorda com essa ideia. Ele é muito relutante quanto a isso. Ele está certo. Ele quer ficar ali no sítio porque ele não sabe fazer mais nada que não seja fazenda. Ele está feliz ali. Ele não quer ser como um dos idiotas da cidade, que ele sempre tem esse preconceito assim com o pessoal da cidade. Ele fala muito mal e é isso. E daí um belo dia, não, gente, isso que eu vou falar não é spoiler, porque logo nas primeiras páginas a gente já tem isso. Ele resolve que vai matar a mulher dele pra conseguir ficar com a terra e ficar ali de boinha. Só que, lógico, ele precisa convencer o filho dele, né? Porque o filho dele tem 15 anos e, além de precisar ali de uma cúmplice, ele também vai precisar de alguém para ajudar, né? Descartar o corpo, esconder o corpo, enfim. Então ele precisa ali da ajuda do filho dele. Então ele começa a jogar psicologicamente o filho dele contra a mãe dele, coloca um monte de minhoca na cabeça do coitado, até que enfim eles planejam o plano perfeito, em que eles vão embebedar a mulher e vão matá-la dormindo, sem dor, sem sofrimento e pronto. Só que, né, gente, não é bem isso que acontece e a partir daí a gente tem de fato o terror psicológico do King. Pra quem aí já viu o filme sabe que a partir daí a gente tem um grande crescimento na narrativa, onde a escrita começa a ficar frenética, e os acontecimentos vão levando um seguido do outro para um outro caminho. E aqui no livro não é diferente. Acho que das 4 histórias, esse é um dos mais rápidos de ler, mais envolvente e que você fica realmente imerso ao que o King está contando
Por mais que você não esteja na cabeça do personagem, é quase como se você conseguisse entender os motivos dele e sentir a paranoia dele junto com ele. Então, assim, dos 4 contos, sem dúvidas, 1922 é o meu favorito por causa desse engrandecimento e a narrativa aqui é feita de uma forma primordial. Já no segundo conto, a gente tem O Gigante no Volante, que vai contar a história de uma autora que ela vai para uma cidade no interior de carro, que eu acho que dá umas 2, 4 horas de viagem, não é nada muito longe, e é um lugar que aparentemente ela já meio que conhece, então não é nenhum problema para ela. E ela vai dar uma palestra ali, porque é o que ela ganha vida. Fora escrever os livros, né, e vendê-los, ela ganha vida fazendo essas palestras para conseguir ter tempo para escrever. Então ela não tem outra profissão senão essa. E daí, depois que acaba essa palestra, a pessoa que chamou ela ali para palestrar vem, conversa com ela e fala para ela pegar outro caminho, porque o caminho que ela veio é muito longo, que ela tem um atalho que vai poupar ali umas 2 horinhas da viagem dela. E ela fala, bom, por que não, né? Daí a mulher escreve lá no endereço para ela e ela põe no GPS. Porém, o que ela não sabia é que, na verdade, esse lugar que ela estava indo era um lugar extremamente deserto e perigosíssimo. Então, quando ela acaba indo para lá, ela vê alguns pedaços de madeira, se eu não estou enganada, no caminho. Só que ao ela parar ali para tentar tirar aquilo, o pneu do carro dela fura e ela fica meio que ilhada ali. Depois de um tempo ali, né, tentando arrumar o pneu, ver se alguém passava, não tinha, né, sinal de celular, como todo bom filme de terror. E chega um cara, que é o gigante do volante, e ele se oferece para trocar o pneu dela, e ela aceita. Só que a partir daí a gente entra no suspense do King. Que na verdade esse cara nada mais nada menos ele é do que um psicopata louco que estava em busca da próxima vítima e ela calhou de ser a vítima dele. A partir daí a gente acompanha cenas bizarras e de extrema violência. Se você for uma pessoa sensível, eu realmente não recomendo, ainda mais se você tiver gatilho sobre violência da mulher, estupro e etc e tal, porque realmente é muito pesado. E o King não poupa palavras, né? Como todo mundo que conhece o King, já leu algo do King, sabe que ele vai a fundo no assunto que ele aborda, e nesse conto ele vai abordar esse assunto. Assim, as primeiras páginas desse conto eu achei que foram muito bem desenvolvidas e muito envolventes, só que chega a um ponto que você para de sentir o que a protagonista sente, que no começo é bem forte mesmo, ainda mais se você for uma leitora mulher. Eu acredito que a gente se põe muito no lugar da protagonista e você se aflige junto com ela. Porém, chega um ponto ali da narrativa que já não tem mais essa credibilidade, você começa a ficar cansativo, porque a protagonista enrola muito para fazer o que tem que ser feito, ela enrola muito para ir para os lugares que ela quer ir. Então a narrativa demora muito tempo para chegar aonde a gente quer que ela chegue. E isso acaba fazendo com que nós, leitores, percamos o interesse um pouco nela. Então tem essa questão aí. O começo é muito bom e o fim eu achei mais ou menos, do meio pro fim, assim. Então foi um conto que fez eu demorar muito para ler esse livro, porque eu ficava encalhada nele e eu sentia que eu ia ter uma ressaca literária se eu ficasse muito tempo nele. Então eu tive que parar, ler outras coisas e depois voltar. Então, esse foi o motivo de eu ter demorado tanto para ler esse livro, inclusive. E em extensão justa, a gente acompanha um gerente de banco que ele tem câncer, né? Ele foi diagnosticado com câncer, mas ninguém da família dele sabe, só a mulher dele. E um dia ele tá andando ali pela cidade, eu não lembro ao certo o que ele vai fazer. E ele vê um guarda-sol e um cara embaixo desse guarda-sol. E perto desse guarda-sol tem extensão justa. E daí ele fala, né, com esse cara, conversa, fala, nossa, eu tô tão grogue das ideias que eu li totalmente errado esse título, achei que era outra coisa, que não sei o quê. E aí o cara fala assim, não, é literalmente uma extensão justa. Se você quer estender sua vida, eu posso te ajudar. E aí, meus queridos, o nome desse cara nada mais é do que o Coiso Ruim, só que com as letras um pouco embaralhadas. Então, é o nome dele lá. E o protagonista nosso, ele percebe que ele está fazendo um pacto, né? Só que ao mesmo tempo ele não se importa muito, porque ele fala, bom, eu estou prestes a morrer, né, de câncer e eu
acho que eu deveria viver um pouco mais. E daí o cara faz a seguinte proposta pra ele: bom, eu posso te dar 15 anos de vida no sucesso, no tudo de bom, no melhor que você pode imaginar, mas para isso você precisa me dar uma vida em troca. Ou seja, tudo que você tiver de bom durante esses 15 anos, alguém vai ter de ruim. Então, nosso protagonista fica um pouco intrigado, ele não sabe ao certo se faz ou não, e ele dá um nome ali aleatório, e o nosso querido acordante ali fala: não, meu amor, não é assim que funciona, você tem que dar o nome de uma pessoa que você realmente odeie. E ele pensa: bom, eu não odeio ninguém. E o nosso coisa ruim fala: gente, é lógico que todo mundo odeia alguém, não é possível, eu te conheço. E ele pensa: bom, realmente, tem o meu melhor amigo que eu odeio ele, porque tudo de bem sucedido só ele que tem na vida, e eu sou um fracassado, e todo o sucesso dele foi por minha causa e eu não levei crédito nenhum, então eu odeio ele. E daí, a partir daí, eles fecham esse acordo e a gente vê as consequências aí desse acordo, tanto para ele quanto para esse melhor amigo dele, e a gente vê ele também ali convivendo com esse melhor amigo dele como se nada tivesse acontecido. Logicamente, né, que não é apenas isso, tem muita coisa aí para acontecer nesse conto, mas num todo eu achei esse conto assim mais paradinho. Eu gostei bastante da ideia, eu gostei do desenvolver dela, mas ele não é um conto cheio de plot twists ou de descobertas, de intrigas ou de momentos de aflição. É mais linear, vamos dizer assim. Você começa o conto e você sabe onde ele vai parar e realmente ele para por lá mesmo, não tem nada de surpreendente. Mas ainda assim é um ótimo conto, eu gostei bastante da leitura dele, foi muito rapidinho de ler. E eu vi muita gente falando que com certeza leria mais coisas sobre esse conto, e realmente eu também gostaria de ver aí depois desses 15 anos, onde que iria parar a vida desse protagonista, porque realmente é uma história assim gostosinha de acompanhar, apesar de não ter muitas reviravoltas. E por último, a gente tem Um Bom Casamento, que quando eu comecei a ler eu já desconfiei que era baseado na história do BTK, né, o Dennis Rader, que eu vou deixar até aqui nos cards, se você quiser ver mais sobre o livro do BTK, tanto o BTK pro meu pai quanto o BTK Profile, eu já fiz aqui no canal. E quando eu terminei o conto, eu vi que realmente o Stephen King se inspirou na história do Dennis Rader para escrever esse conto do Um Bom Casamento. A gente tem a Darcy, que passou seus 27 anos de casada, um casamento perfeito, onde os dois nunca brigavam, fluía muito bem, quase como melhores amigos, sempre viajavam, faziam as coisas juntos. Mas o que ela não sabia é que por trás desse casamento perfeito é que o seu marido era um psicopata louco que matava pessoas. E a gente vai acompanhar nesse conto a partir do momento que ela descobre ali as coisas que ele guarda na casa, desses assassinatos que ele comete, né? Então, os presentes, né, que ele guarda das vítimas. E ela pensando, né, será que eu conto para meus filhos? Será que não? O que que eu faço? Até o momento que ele descobre que ela sabe. E a partir daí é um terror psicológico mesmo, gente. Muito legal. Assim, né, gente? Não é muito legal você descobrir que seu marido é um serial killer, né? Mas o que eu quis dizer é que a narrativa é muito interessante. Diferente do outro conto que eu falei que é mais plano, esse daqui tem muitos momentos de tensão. Você fica ali torcendo pela nossa protagonista, fica pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer? Nossa, e agora? Então ele tem diversos ali mini plot twists, não é nada mirabolante, mas tem mini momentos assim de plot twists em que você vai ficar torcendo pela nossa protagonista. Esse daqui foi o meu segundo conto preferido. Assim, se eu fosse ranquear, ficaria 1922, em seguida Um Bom Casamento, terceiro Extensão Justa e por último O Gigante no Volante. O Gigante no Volante é mais por esse meio pro final que ele fica em último lugar, porque eu realmente achei que deu uma encalhada ali, ficou um pouco maçante, mas de resto, assim, eu gostei bastante, principalmente do começo, apesar dos pesares, né, dessas coisas de violência e de realmente essa questão do King com as mulheres, que eu não sei se é algo tão frequente assim, mas dos livros que eu li, por enquanto, a maioria tem essa questão da mulher que sofre muito. Lógico, né, gente? Ele retrata a coisa que tem na sociedade, né? Mas eu acho que também daria pro King abordar outros assuntos aí em relação à mulher. Mas esse é assunto para outro vídeo, porque eu não li tanta coisa aqui do King para falar sobre isso. No geral, eu dei, acho que foi como eu disse, eu antigamente não tinha tantas
experiências boas com contos, mas esse ano está vindo para mudar. Forward foi uma experiência muito boa, agora a Escuridão Total Sem Estrelas também foi. E o próprio King fala no final desse livro que esses contos são de extrema violência, de exaustão mesmo do psicológico do ser humano, de mostrar o pior lado que o ser humano pode ter, porque é realmente uma escuridão total. É para você ver, né, como ele mesmo diz, que ele sempre via as coisas acontecendo em volta e parece que nunca tem um motivo bom, não tem uma esperança. Então ele veio mostrar esse lado ruim da humanidade, para que no fundo, né, no final desse livro, ele resgate a gente. Tanto que ele até faz uma brincadeira aqui no final, deixa eu até ler para vocês. Tudo bem, acho que já ficamos aqui na escuridão por muito tempo. Há todo um mundo lá em cima. Pegue minha mão, fiel leitor, e ficarei feliz em levá-lo de volta à luz do sol. Estou feliz em ir para lá, porque acredito que a maioria das pessoas é essencialmente boa. Sei que eu sou. E quanto a você, que eu não tenho tanta certeza. Então, o objetivo aqui do King, além, né, de mostrar esse lado perverso do ser humano e de realmente falar, né, que todo ser humano tem ali o mal vivendo dentro dele, para nos lembrar, né, que sempre vai existir pessoas boas ao nosso redor, na nossa vida, porque por mais que esses contos sejam realmente muito cruéis, em todos eles a gente vê pessoas boas. E em alguns casos, como o Gigante do Volante, as pessoas boas tentando ajudar outras pessoas boas. Achei muito boa a proposta desse livro. Eu entendo que ele não é um livro para todo mundo, como eu já disse diversas vezes, por conta desses milhares de gatilhos que tem. Mas se você é uma pessoa que gosta do King, que não tem problema com esse tipo de tema, é com certeza uma ótima pedida para você ler, principalmente em tempos de Halloween, né, que como foi no meu caso. Mas realmente vale muito a leitura. Por mais que tenha ali uma parte mais lentinha, eu acho que de resto o King consegue trabalhar muito bem a escrita dele em poucas páginas. E diferente de It, que tem 1000 e poucas páginas e é super descritivo, aqui ele consegue ser descritivo em 100 páginas, no máximo 200, que são as páginas de cada conto. Então, eu acho que aqui, aliás, mostra ainda mais a grandiosidade que é a escrita do King e como ele domina ela. Então, acho um livro muito importante para a gente ler e entender mais um pouco sobre o universo King. Aliás, em Extensão Justa, dá a entender em alguns momentos que esse nosso camarada ali dos acordos possa ser o It. Fala sobre os dentes pontudos dele, a história se passa em Derry, então eu fiquei assim com uma dúvida, será que não é o It tentando enganar ele? Mas enfim, isso daí foi só uma coisa assim que eu notei e fiquei meio desconfiada, não sei. O Stephen King fala no final, né, nas notas do autor, que isso daí foi só uma brincadeira dele, porque ele gosta muito de Derry, que basicamente é uma das cidades que ele morou, mas eu fiquei com um pouquinho atrás da orelha. Será que não é o It, não? Fica aqui do ar. Enfim, esse foi o vídeo. Essas foram as minhas considerações sobre Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já leu o livro e o que você achou dele. Vamos conversar aí sobre esse livro, porque eu não vejo tanta gente falar sobre ele agora que o Lucas Barros acabou de ler, né? Eu acho que foi em leitura conjunta com os apoiadores dele. E eu vi mais algumas pessoas falando sobre. Só que eu não fui a fundo de ver nenhum vídeo, nem nenhuma resenha antes de fazer esse vídeo, porque eu não queria ser influenciada assim, né, vamos dizer, pelas opiniões dos outros. Mas acabando esse vídeo eu já vou ir ver para ver se eu não perdi alguma coisa ou se eu acabei deixando algo passar mesmo. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo.